Aleluia. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém. Abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 29. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos fazer menção apenas de 2 versos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 29, verso de número 1 e verso de número 2. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, meu Deus. Aleluia. Deus poderoso. Deus é fiel. Amém. Aleluia. Crônicas, verso 29. 2 Crônicas 29. Aleluia. Verso de número 1 e verso de número 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus 2 poderoso. Crônicas Aleluia, Deus. 29. Louvado, meu Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. Amém. A palavra do Senhor Deus vai nos dizer assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Amém? Podem ser sentados, irmãos. Graças a Deus. Deus Meus irmãos, a palavra do Senhor Deus, capítulo 29, nós vamos meditar na palavra do Senhor Deus concernente ao que o rei Ezequias fez no templo, na casa do Senhor, no tabernáculo de Deus. E baseado na reforma de um rei por nome Uzias, a Bíblia vai nos dizer que Uzias foi rei também de Judá. E ele, aos 17 anos de idade, bem novinho, ele vai então entrar no reinado com 17 anos, no lugar de seu pai, nome por nome, Amazias, logo após o seu falecimento. E a Bíblia vai nos dizer que este rei reinou cerca de 52 anos. E ele fez aqui uma reconstrução de uma cidade, a cidade de Elate, em Judá, depois que reconquistou ela. Então, baseado nisso, o rei Ezequias, ele propõe aqui em seu reinado uma reforma para a casa do Senhor Deus, para o templo do Senhor. E reforma é o mesmo que mudança proposta, é algo projetado, é tudo aquilo que é planejado. Então, ele decide melhorar o que já havia, o que já tinha, o que já existia. É diferente de restaurar. O rei Ezequias, ele não propõe restauração, ele propõe reforma. Restauração é voltar ao modelo antigo. E aqui a igreja, ela não precisa de restauração neste momento. Tudo que ela precisa é de reforma. Então, ele vai para posicionar a igreja, o templo da casa do Senhor, desta forma, reformá-la. O rei Ezequias, ele começa a reinar, assim como nós acabamos de ler, no capítulo de número 29, verso de número 1, que ele começa a reinar também muito cedo, com apenas 25 anos de idade. E a Bíblia, irmãos, vai nos dizer que nesta ocasião, o templo do Senhor, a casa do Senhor está fechada. A Bíblia vai nos dizer que a casa do Senhor está abandonada aqui. Já não havia mais cultos. Então, a data da Páscoa aqui é uma festa muito considerada, muito importante para os judeus. Essa data estava chegando. E os cultos aqui estavam parados. A Bíblia vai nos dizer que estavam abandonados, esquecidos. A Bíblia nos diz ao longo do capítulo de número 29 até o 28, no capítulo 28 também vai nos dizer que os sacerdotes da casa do Senhor, eles estão dispersos. A Bíblia vai nos dizer que os levitas aqui estão espalhados em meio à multidão. Os sacrifícios aqui estão interrompidos, há muita coisa a se fazer. Esse é o cenário que o rei Ezequias então encontra. E ao começar a reinar, no verso de número 2, a Bíblia vai nos dizer, a parte A vai nos dizer, ele fez o que o Senhor aprova. E irmãos, difícil coisa é esta, nesta ocasião, porque o mínimo aqui é contraditório. Querer consertar, arrumar, quando todos estão dispersos, quando tudo está errado, é muito difícil. Mas a Bíblia vai nos dizer que o rei Ezequias,
Ele não se cansa, ele é um homem sensato. Primeiramente, antes de ser rei, ele é servo do Senhor. Então, no primeiro ano, do primeiro mês do seu mandato, do seu reinado, a Bíblia vai nos dizer que o rei Ezequias, então, ele reparou. Em outra tradução, ele consertou todas as portas do templo. A primeira coisa que ele Aleluia, faz Deus. é Glória a Deus. reparar, consertar as portas do templo. Aqui, com esta atitude, o rei Ezequias está mostrando a todos, aos sacerdotes, ao povo, aos levitas. E nesta noite eu e você também podemos aprender com a atitude, simples a atitude dele, foi a primeira. Aleluia. De que a vida, irmão, espiritual, ela precisa ser prioridade. A vida espiritual, o reino do Senhor na minha e na sua vida, você que é cristão, você que é evangélico, precisa ser prioridade. É preciso ter conserto em nossa vida espiritual. É preciso ter reforma na nossa vida espiritual. E por isso aqui a Bíblia vai nos dizer que o rei Ezequias, ele vai convocar, ele vai trazer para si todos os levitas e todos os sacerdotes. Verso de número 4. Aqui ele está explicando a eles, chamando a eles para si, que a igreja ela não pode viver dividida. Ele está explicando aqui que não pode ter no meio cristão partidarismo. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, no Novo Testamento, que nós somos em muitos membros, porém um só corpo. A Bíblia nos diz que o corpo é a igreja e o cabeça do corpo é Cristo Jesus. Então, sendo assim, não pode ter em nosso meio partidarismo. Nós precisamos sim estar bem juntos, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Então aqui ele vai ensinar esta lição aos sacerdotes, aos levitas. E reforma não é exclusividade, não é exclusivismo, é ajuntamento, é união. E nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, noite de quinta-feira, nós estamos na casa do Senhor unidos. E unidos em nome do nosso Senhor Deus. Glória. Ao vir à casa do Senhor, eu preciso saber que eu venho em nome do Senhor e venho para adorar. Verso de número 5 e até o verso de número 7, perdão, a Bíblia vai nos dizer que o rei Ezequias tem uma conversa com o povo. Ele vai dizer assim: e disse, escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso e nem apresentaram holocaustos ao santuário do nosso Deus, o Deus de Israel. Então veja, aqui ele traz a memória aos sacerdotes, ele traz a memória aos levitas, o que os antepassados fizeram. O rei aqui, ele vai convocar, primeiramente, os sacerdotes levitas para se purificarem. Em outra tradução, para se consagrarem a Deus. Então, ele pede para que cada um se consagre a Deus, porque logo após eles precisariam também consagrar o templo, a casa do Senhor. Eles precisavam limpar a casa do Senhor. O rei Ezequias, em todo o capítulo de número 29, se você ler, meditar, você vai verificar que ele é um homem sensato, ele não é insensato. Sendo sensato, ele sabe que o que era bom poderia ser. Ele não está aqui propondo restauração, ele está propondo reforma. E é por isso que ele vai relembrar aos sacerdotes, aos levitas, dizendo: olha, os nossos pais foram falhos. Os nossos pais, os nossos antepassados foram infiéis a Deus. E os pais aqui, irmãos, são os avós, são os bisavós, são os tataravós, é a descendência anterior deles. A Bíblia nos diz que os pais, então, foram quem fecharam as portas do templo. Foram quem abandonaram os cultos a Deus. Os antepassados, os pais,
apagaram as lâmpadas, irmãos, e a Bíblia nos diz que eles fizeram isso como sinal de abandono da casa do Senhor Deus. E eles fizeram isso e com isso impediram a muitos de adorarem a Deus. Eles impediram o culto a Deus. Eles deixaram de instruir a cada um daquele povoado a palavra de Deus. E no verso de número 8 e verso de número 9, a Bíblia vai nos dizer o que acontece com eles. Verso de número 8. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre toda Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, de horror, de zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como os prisioneiros. Aqui o rei Ezequias está lembrando a estes sacerdotes e a estes levitas que a ira do Senhor se acendeu sobre todo o Judá, atingindo toda Jerusalém. Porque eles não adoraram mais a Deus, porque decidiram fechar as portas. A Bíblia vai nos dizer que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus fez justiça no meio de Judá nesta época. Porque o rei Ezequias vai lembrar, olha, os nossos pais, os mais velhos, foram mortos à espada. Já os filhos, as filhas, as mulheres foram vendidos. Em outra tradução, foram escravos. Então aqui ele está lembrando do que acontece com aquele que dá as costas a Deus. E agora o rei Ezequias, ele propõe então para aqueles homens uma aliança com Deus. Ele propõe uma aliança com Deus naquele tempo para que a ira do Senhor fosse dispersa, para que a ira do Senhor se afastasse deles. E aqui eu, irmão, e você aprendemos que ainda há tempo de adorar a Deus. Ainda há tempo de buscar a face do Senhor Deus. Aleluia! Sendo membro, sendo levita, sendo sacerdote, sendo ministro da palavra do Senhor, ainda há tempo para queimar incenso na casa do Senhor. Verso de número 11. E queimar incenso, irmão, nada mais é do que a transformação da matéria. Mas biblicamente falando, queimar incenso é o mesmo que aroma. É por isso que quando você medita na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que o salmista, no número 141, verso 2, ele vai dizer, orando, ele vai dizer, suba até vós, Senhor, a minha oração como um incenso. Incenso é o mesmo que oração. E eu e você como cristão, nós sabemos que a oração, ela é a chave da vitória. A oração, se você ora, você tem resposta, você tem vitória, você tem milagre. É por isso que no Novo Testamento vai nos dizer, orai sem cessar. Em outra tradução, orai constantemente. Glória a Deus. Então, incenso é o mesmo que oração. Havia um local estabelecido dentro do tabernáculo que era só para incenso, que era só para a oração. Então a oração também fazia parte do culto. O rei Ezequias, ele está dizendo, com outras palavras, para aqueles sacerdotes, para aqueles levitas, olha, vamos nos levantar, vamos nos disponibilizar na obra do Senhor. Nós não podemos ser como os nossos antepassados. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser falhos mediante a palavra do Senhor. Nós não podemos ser infiéis, então vamos nos levantar, vamos nos erguer, vamos propor aqui sim uma reforma para a casa do Senhor. E, irmão, nós estamos vivendo em pleno século 21, ano de 2021. Esta geração, a geração da Igreja de Cristo Jesus, o povo que se diz cristão, que se diz evangélico, nós percebemos que essa geração sabe muito, mas faz pouco. E o que é isso, pastor? Isso é negligência. E é o que eu e você não podemos ser. Nós precisamos ser diferentes. Não podemos ser infiéis a Deus. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. A Bíblia nos diz que os levitas, então, se colocaram de pé. Eles se posicionaram, entraram no templo antes, eles se consagraram a Deus, assim como o rei havia ordenado.
Depois disso, a Bíblia vai nos dizer que eles entram no templo e vão purificar todo o templo. Em outra tradução, eles vão limpar o templo. E no verso de número 16, eles vão recolher todo o lixo. Verso de número 16, a Bíblia vai nos dizer assim: os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para a purificação e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as impurezas que havia ali. E os levitas as levaram lixo para o vale chamado Vale Cedron. Quando eu e você meditamos na palavra do Senhor Deus, nós vamos ver que o Vale do Cedron, ele é citado algumas vezes no Antigo Testamento, porém, ele é citado apenas uma única vez no Novo Testamento. Então, eles vão jogar todo o lixo neste vale. Este vale, Cedron, nesta época, era um vale cheio de águas, era águas correntes. Então, a Bíblia vai nos dizer que o rei pede para que eles, os levitas, pegassem todo o lixo que estava ali no pátio, que os sacerdotes haviam limpado e jogado então neste rio, a fim de se livrarem do lixo, se livrarem de todo o pecado, pois o lixo aqui simboliza o pecado dos antepassados. Então, no Novo Testamento, o vale é mencionado algumas vezes. E uma das vezes que ele é mencionado é quando o rei Davi, ele é traído pelo seu próprio filho. Todos nós sabemos disso, que o rei Davi, traído pelo filho Absalão, ele quer o reinado do pai, quer o lugar do pai. E antigamente, o filho só sentava no lugar do pai quando o pai, sendo rei, fosse morto, fosse a falecer. Mas aqui Absalão, a Bíblia vai nos dizer que ele quer o reinado do pai, ele quer sentar no lugar do pai. Então, a Bíblia vai nos dizer que o rei Davi é traído pelo seu filho. Ele sofre a conspiração de Aitofel. E Davi aqui, ele está fugindo. E a Bíblia vai nos dizer que ao fugir, ele vai atravessar o vale de Cedron. E a Bíblia nos diz que ao atravessar o vale cheio de águas, Davi vai pensar consigo, vai pensar: este será o meu fim. Porém, a Bíblia nos diz que Davi, ao atravessar o vale de Cedron, logo após ele encontra o caminho por nome Caminho das Oliveiras. A Bíblia nos diz que ele percorre todo o caminho e lá na frente, logo lá na frente, ele é recebido por Barzilai. Barzilai, ele vai cuidar de Davi. Ele vai dar alimento, ele vai dar roupa, ele vai dar comida, vai mantê-lo dentro de casa por algum período. E a Bíblia vai nos dizer que depois que Davi restabelece a sua força, restabelece o seu juízo, agora sim, ele pode voltar restabelecido para o seu trono. Então a Bíblia nos diz acerca do Vale Cedron aqui também. Mas já no Novo Testamento, você vai ver apenas uma referência acerca deste vale. É que está participando da última ceia com os seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que está perto de sua entrega. É quando Jesus, antes de subir ao monte para orar, ele vai passar por um vale. O vale cheio de águas é o Vale Cedron. Aqui, quando Cristo se fez carne, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, aqui traído e humilhado, a Bíblia nos diz, nos relata que o inimigo das nossas almas, o diabo, que está sempre ao nosso derredor, olhando Cristo, vai dizer: ele agora vai desistir. Jesus, ele sendo 100% homem e 100% Deus, estando na terra, ele sente, irmãos, a angústia da morte. Ele sente a angústia da morte na pele. O inimigo à espreita, ele observa e pensa: agora ele vai, esse é o fim dele, agora ele vai negar o Pai. Mas o inimigo das nossas almas, irmãos, não sabe que Jesus, ele atravessou aquele vale Cedron, não para o fim dele, mas para o meu e o seu começo. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos reunidos em nome do Senhor pelo amor que Ele tem por nós. Pois a Bíblia nos diz que o Pai nos amou primeiro. Por isso nós temos que dar graças a Deus sobre todas as coisas. Aleluia.
Se referindo à sua própria vida, lá no Evangelho escreveu São João, capítulo 10, verso 18, Cristo Jesus vai dizer: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Se referindo à sua própria vida. É por isso que eu e você, como cristão, temos que ter em mente, saber que Cristo Jesus, ele não morreu. Ele se deu em morte de cruz. É diferente. Ele se deu em morte de cruz em remissão do seu e do meu pecado. Em remissão à minha e à sua falha. Isso é amor. Então ele não morreu. Ele se deu em morte de cruz. Assim como o verso de número 18 do Evangelho de Cristo escreveu São João, no capítulo 10, vai nos dizer que Cristo Jesus é quem diz isso. Então, se você meditar na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que Davi, ele passou pelo Vale Cedron e ele foi abençoado, ele foi restaurado. A Bíblia nos diz que o rei Ezequias, ele despejou toda a sujeira do templo, que era o pecado dos antepassados, e a Bíblia vai nos dizer, ao recorrer da mensagem, você vai entender que o rei Ezequias venceu. E Jesus passou pelo vale e também venceu. Pois no terceiro dia, depois que se deu em morte de cruz, ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, creia na promessa de Deus. Creia que Deus está contigo. Por mais que você passe, todos nós estamos passando por alguma determinada dificuldade, creia em Deus. O rio do Senhor, e isto é algo profético, se você crer, você pode levantar a sua mão. O rio de Deus ele está passando aqui, irmão. Através dessa mensagem, o rio do Senhor está passando. Então não perca tempo, despeja neste rio toda a sujeira, despeja neste rio todo o pecado. Que sujeira, pastora? A sujeira da maldade, da mágoa, a sujeira da preocupação, da tristeza, da perseguição, da angústia. Pois, irmão, a vida através a posse vai. Precisamos crer. E a Bíblia nos diz, voltando ao texto, que eles limparam então o templo. O templo foi limpo. A reforma não é restauração, mas note, há restauração no meio da reforma. No verso de número 19, a Bíblia nos diz: preparemos e consagremos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão agora em frente do altar do Senhor. Aleluia. O rei Ezequias, ele propõe a reforma do templo, a arrumar a casa do Senhor Deus e também arrumar o culto a Deus, que estava parado. Para isso ele convoca os sacerdotes, ele convoca os levitas, pedem que todos antes se consagrem a Deus e depois entrem ao templo para limpar. O rei estava participando desta limpeza também. A Bíblia nos diz que, então eles limpando, se descobre que alguns vasos preciosos da casa do Senhor não estavam ali, foram jogados fora pelo rei anterior, pelo rei Acaz. A Bíblia nos diz que o rei Acaz, o rei anterior, ele iniciou o seu reinado também muito novo, com apenas 20 anos de idade. Ele é pai de Ezequias. Ele provocou, a Bíblia vai nos dizer que ele provocou em seu reinado a idolatria no meio do povo de Deus. E se você verificar a história de Judá, Judá teve ao todo 20 reis, porém apenas 7 reis foram tementes a Deus, irmãos. Apenas 7 reis ouviram a voz do Senhor e fez aquilo que o Senhor aprovava. Glória a Deus. Acaz, ele ordenou que as portas do templo do Senhor se fechassem em seu reinado. Ele proibiu a adoração a Deus. Acaz é pai de Ezequias, Acaz é filho de Jotão. A Bíblia vai nos dizer que Jotão também foi rei de Judá. Jotão é um homem idólatra. Ele não acredita em Deus. A Bíblia nos diz que Acaz é filho de Jotão, um homem idólatra, e neto de Uzias. E a Bíblia vai nos dizer que Uzias também foi rei de Judá. E a Bíblia nos diz que Uzias, ele temia a Deus. Então veja a trajetória da família do rei Ezequias. Rei Ezequias, temente a Deus. Seu pai Acaz não era temente a Deus, era um homem idólatra, assim como seu avô. E a Bíblia nos diz que o bisavô dele, sim, era quem temia a Deus.
Acás, ele se ajuntou no seu reinado com 2 homens perversos. A Bíblia vai nos dizer que ele se ajuntou com o rei vizinho, o rei da Síria, um rei por nome Rezim, e um homem por nome Peca, filho do rei Ramalias, rei de Israel. E ele se ajunta, irmãos, com esses 2 homens cruéis, a fim de atacar Jerusalém. Ele não estava satisfeito em apenas reinar Judá, que era uma cidade na época. Ele quer reinar toda Jerusalém, todo o território ao redor. Então ele se ajunta para atacar Jerusalém. Mas a Bíblia vai nos dizer que isso não ocorre porque Deus, mais uma vez, com as suas infinitas misericórdias, ele guardou o seu povo, ele guardou o seu povo. Por isso que o nosso Deus, irmãos, ele é fiel. O rei Acás, ele transgrediu a lei do Senhor a ponto, irmão, de pegar alguns vasos da casa do Senhor e, por não conhecer o devido valor, porque os vasos eram utensílios da casa do Senhor, vasos preciosos para Deus, a Bíblia nos diz que este homem pega estes vasos e joga fora. E o rei Ezequias, ao ajuntar todos os vasos ali, nesta reforma que ele propõe, a Bíblia nos diz que ele se depara então com a falta de alguns vasos preciosos na casa do Senhor. E aqui eu e você podemos aprender uma grande lição. O rei Acás aqui, ele representa uma liderança que não se importa. Hoje em dia há muito disso. A liderança que não pastoreia, a liderança que não instrui, a liderança que não aconselha, a liderança que não mostra o caminho, e o caminho é Cristo Jesus. Aleluia. Então há lideranças assim, e a casa aqui representa uma liderança que não se importa com o povo, não está preocupado com a vida espiritual do povo, pois ele não orienta, ele não aconselha, ele não instrui, ele não pastoreia, se esquecendo do que está escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 4. Foi a mensagem, se você recorda, foi a última mensagem que o nosso pastor nos instruiu. Hoje é quinta-feira, na terça-feira o pastor nos trouxe uma grande palavra acerca deste verso. Porque este verso, irmão, é uma instrução para todo cristão. É para o líder, é para o pastor. Pois a Bíblia nos diz, verso de número 2, nos diz assim: pregai a palavra. Esteja preparado, apto a todo tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com paciência e doutrina. Era tudo que o rei Acás não fez. Acás, ele não valorizou, irmão, os vasos da casa do Senhor, diferente do rei Ezequias. Mas na reforma que o rei Ezequias faz aqui, ele pega todos os vasos que ele encontra. E ele encontra, irmãos, vasos rejeitados, ele encontra vasos esquecidos, alguns estavam rachados, outros estavam quebrados, havia vasos que estavam postos de boca para baixo, vazios, havia vasos que estavam com boca para cima, cheios de pó. Ele pega todos os vasos, juntamente com os sacerdotes, juntamente com os levitas, e aqui ele está dizendo: olha, você tem valor. Você é precioso na casa do Senhor. Na casa, ele não reconhece o valor dos vasos da casa do Senhor, diferente de seu filho, o rei agora, rei Ezequias. Deus, irmão, ele não se esqueceu de você e de mim. Ele não se esqueceu de mim e de você. Ele se importa conosco, irmãos. Por isso não podemos nos desviar do caminho da verdade. Só Cristo é a verdade. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia nos diz que não há outro além dele. O nosso Deus é único. O nosso Deus é Deus de socorro, é Deus de provisão, é Deus de milagre. No verso de número 20, a Bíblia nos diz: cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias vai reunir todos os líderes da cidade e juntos sobem ao trono do Senhor. Em outra tradução, ao templo do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, ao decorrer do verso de número 21, que eles levam uma grande oferta para o templo, para a casa do Senhor. Aqui o rei leva a sua oferta. Sendo rei, ele primeiro é servo de Deus. Então, indo à casa do Senhor, ele também leva a sua oferta.
Ele, juntamente com toda a liderança, que são os sacerdotes, que são os levitas da casa do Senhor, também levam. A Bíblia vai nos dizer, especificar a oferta do povo, vai dizer que eles levam ofertas de animais grandes, fortes, leva novilhos, leva bois, leva bodes, a fim então de sacrificarem a Deus. A Bíblia nos diz que os sacerdotes, por sua vez, sacrificam os animais na casa do Senhor. Ao holocausto, os sacerdotes vão levá-los e vai lançar então todo o sangue dos animais sobre o altar do Senhor, pedindo a Deus o perdão por todos os pecados dos seus antepassados. Era assim que os judeus antigamente, neste tempo, cultuavam ao Senhor, cultuavam a Deus com sacrifícios de animais. E no verso de número 25, a Bíblia vai nos dizer: o rei posicionou agora então os levitas no templo do Senhor com símbolos, com liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, que é o vidente do rei, ou em outra tradução, profeta do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Então aqui, depois que eles colocaram todos os holocaustos, os levitas, os sacerdotes e o rei, a Bíblia vai nos dizer então que o rei pede para que todos os levitas agora se posicionarem, porque agora é hora de adoração. A Bíblia nos diz que ao decorrer deste tempo, o povo vai chegando ao templo. E aqui a obra do Senhor não necessita de atualização, mas sim de ser conservados alguns bens, como eu havia dito anteriormente para os irmãos. Por isso, nesta noite, eu quero lembrar os irmãos a importância, irmão, de conservar em nós a fé em Deus. Glória. Muitos, em pleno século XXI, estão se esquecendo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, e é o que vem acontecendo. Mas eu preciso, como cristã, conservar em mim a fé que há em Deus. Eu preciso conservar a oração, eu preciso conservar o jejum, a meditação da palavra do Senhor, porque tudo isso faz parte do culto. A Bíblia nos diz que, e a história também nos confirma, a história do rei Salomão, nos diz que a primeira menção de do rei Salomão. Anteriormente, irmãos, os templos da casa do Senhor eram muito grandes, eram muito compridos, justamente porque tinham um porquê. Antigamente, anterior ao rei Salomão, todos oravam a Deus de que forma? De pé, olhando para a parede. E caso chegassem alguns atrasados e não olhassem, não tivessem local na parede para orar, eles poderiam então se abraçarem com as pilastras que havia no templo. E caso a pessoa chegasse muito atrasada, não teria lugar nem na pilastra e nem um cantinho na parede, porque eles oravam assim. Então eles poderiam ficar no meio, bem no meio, no centro do templo do Senhor, do tabernáculo de Deus, e ali eles oravam em pé, olhando para cima. Mas o rei Salomão, a Bíblia vai nos dizer que ele foi o primeiro rei a se ajoelhar a Deus e orar a Deus, como sinal de humilhação. A Bíblia nos diz que por isso Deus se agradou dele. A Bíblia nos diz que Deus se agradou desta atitude, pois no coração do rei Salomão, esta atitude de ajoelhar a Deus e orar ao Senhor com cara no pó, a Bíblia nos diz que isso era como sinal dele para com Deus de plena humilhação. Então é por isso que através das orações do rei Salomão, a Bíblia vai nos dizer que Deus decide se manifestar na casa. E ele se manifesta na casa, enchendo a casa com toda a sua glória. Por isso acontece. O rei Ezequias, ele está aqui no templo e ele vê a necessidade então da reforma na casa do Senhor Deus. Mas note, o rei Ezequias é um homem sensato. Então ele sabe que as canções de Davi não podem ser mudadas.
Ele sabe que a liturgia dos cultos que Gade orquestrou, organizou, não poderia ser mudado. Sendo sensato, ele sabe que a profecia e as coisas que Natã, o profeta, falara mediante ao trono de Deus, mediante a igreja, o tabernáculo do Senhor, não poderia ser mudado, porque tudo isso foi Deus que instruiu eles a fazer. Oh, glória. Então, ele não muda isso. Sendo um homem sensato, ele não muda isso. Então, querido, não perca em você a essência que há em Deus. Por isso, não mude a liturgia de um culto. Louve a Deus. Exalte o nome do Senhor, jejum, ore, medite. Isso são coisas que fazem parte de um culto e isso não pode mudar. Isso não pode mudar no meio cristão. Em muitas igrejas, e note, irmão, não são poucas. São muitas igrejas, ao decorrer destes anos, também não é apenas este ano, mas ao decorrer destes últimos anos, nós vemos que muitas igrejas não está tendo mais o momento da palavra. E eu e você sabemos que a palavra é através da palavra que nós somos edificados. Há muitas igrejas que não pregam mais a palavra de Deus. Se tem algum momento de palavra, é momento motivacional, é momento de apenas autoajuda. Muitas igrejas hoje em dia, talvez por causa da modernidade do século XXI, eles não leem mais a palavra do Senhor Deus, não meditam mais na palavra do Senhor Deus. Apenas tem uma pessoa orientada para dar então ao povo que está ali apenas mensagens de autoajuda. Não tem mais liderança, não tem mais pastor, apenas só tem coach. E o coach é uma pessoa que é instruída apenas para palestrar. Então, infelizmente, há muitas igrejas hoje que só tem palestra, só tem autoajuda, só tem palavra motivacional. Há muitas igrejas hoje que não tem momento de oração, não existe oração na igreja. Há muitas igrejas que não tem momento de adoração, as pessoas não podem dar glória a Deus, não podem dar aleluia, todo mundo tem que ficar quietinho ouvindo coach. E a Bíblia nos diz que isso é bíblico. Se você ler Mateus, capítulo de número 24, verso 12, vai nos dizer que a maldade de muitos aumentaria de tal maneira que o amor deles se esfriaria. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos, no mundo eclesiástico, no mundo evangélico, é bíblico. E isso só te mostra que nós estamos nos últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. No reino de Deus, há muitas coisas que não podem ser mudadas, não podem ser alteradas, têm que ser conservadas. E o rei Ezequias, ele então vai conservar toda a liturgia do culto. Conserve em ti, irmão, conserve em ti, irmã, a santidade a Deus. Glória a Bíblia a nos Deus. diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Glória. É preciso ter santidade. Conserve em você a santidade em Deus. Aleluia. Conserve em você a comunhão Glória a que o Deus. cristão precisa ter. Conserve em você a lealdade que você precisa ter para com Deus. Conserve em você o perdão. Há muita falta de perdão no meio cristão, irmão. E eu e você precisamos perdoar. A Bíblia nos diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Ah, é por ano? Não. É por dia. Então você precisa perdoar a todo momento. E não só apenas perdoar, você precisa pedir perdão. Então conserve em ti o perdão, conserve em ti o amor, conserve em ti a cordialidade, irmão, entre a casa do Senhor, entre a igreja. Conserve em ti também a fé e o temor a Deus. Todos nós precisamos temer a Deus. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus de justiça, é Deus de milagre. A Bíblia nos diz que Deus é Deus fogo consumidor. Deus é amor, mas também é justiça. Glória a É preciso temer a Deus. De tudo isso que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar todos os seus preceitos, guardar todos os seus mandamentos. Porque quem teme ao Senhor guarda os seus mandamentos na tábua do seu coração. Que eu e você possamos guardar e temer a Deus. Porque este é o dever de todos nós, de todo homem.
Bíblia nos diz isso. No Salmo de número 25, vai nos dizer que independente de religião, todo homem precisa temer a Deus. Todos os levitas, a Bíblia vai nos dizer que se põem de pé, com todos os instrumentos que Davi havia orquestrado, havia arrumado. O rei Ezequias, ele dá ordem para que agora sim os sacrifícios chegassem ao altar. E agora sim os levitas poderiam louvar a Deus. No verso de número 28, a Bíblia nos diz: toda a assembleia prostrou-se em adoração. Em outra tradução, toda a congregação, que é referente ao povo, prostrou-se em adoração a Deus. Glória a Deus. Todos de pé, irmãos, louvando a Deus. Todos de pé, esperando que um a um levasse a sua oferta, levasse o seu sacrifício no altar de Deus. E até que a última pessoa levasse o seu sacrifício, o louvor estava ocorrendo. A Bíblia nos diz, em Salmos, nos diz que eles louvavam a Deus, adoravam a Deus com louvores e adoravam a Deus também em oração em forma de louvor. Glória a Deus. Então aqui eles estão louvando e exaltando o nome do Senhor em forma de louvor, até que a última pessoa leve para o altar o sacrifício. Então isso não foi em 1 hora, não foi em 2 horas. Os cultos nessa época faziam o período todo da manhã ou o período todo da tarde. Alguns cultos aconteciam, irmãos, o dia inteiro, não é como hoje. Hoje nós temos apenas 2 horas, 2 horas e meia de culto. Mas antigamente não era assim, pois todos deveriam ofertar na casa do Senhor e isso demorava. A Bíblia nos diz que todos de pé, todos ofertavam e depois disso, quando os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas do Senhor eram colocados no altar para serem queimados, só agora que eles poderiam ajoelhar a Deus. Só agora que eles poderiam se ajoelhar. No verso de número 29, a Bíblia vai nos dizer: então o rei e todos os presentes ajoelharam e adoraram. Então depois que o holocausto, a oferta foi consumida pelo fogo, todos então podiam se ajoelhar. E o rei, com todos os seus acompanhantes, que era também o pessoal da guarda real, agora sim poderiam se ajoelhar para adorar a Deus juntamente com o povo. O rei, aqui, antes de ser rei, ele reconhece que ele é servo de Deus. Então ele não manda apenas que o povo adore, ele também adora, irmão. Glória a Deus. Ele não pede apenas que o povo leve oferta ao altar, ele também oferta. Ele não pede apenas que o povo dê glória a Deus, dê aleluia, louve, exalte o nome do Senhor, porque ele é rei, mas antes ele é servo do Senhor. E servo do Senhor é o princípio, é o patamar, é o maior patamar que todo homem tem. Glória a Deus. Ele sabe também, sendo líder, que ele precisa orar. Ele sabe que sendo líder, sendo rei, ele não apenas manda que o povo ore, mas ele também ora. Ele não pede que apenas o povo se consagre, mas ele também consagrava-se. Glória a Deus. Ele participava do culto do Senhor. Ele temia a Deus. Há locais que o líder só orienta. Há locais que o líder ele pede: ó irmão, vamos orar, viu? Precisa orar. Ó irmã, precisa jejuar, precisa se consagrar a Deus. Mas ele só orienta porque ele não exerce isso, não pratica isso. Há muitas igrejas que o líder, a líder, ele só exorta, mas ele não pratica a sã doutrina. Meu Deus! Há muitos vivendo deste modo. E isso é negligência, irmão. E nós não podemos ser assim. Eu dou graças a Deus que aqui, Ministério Resplandecer, nós somos uma igreja pequena. Nós somos em poucos números, porém grandes em Deus. Glória a Deus. E aqui estando localizados em uma garagem, um lugar simples, eu dou graças a Deus, irmãos, que nós, pastores, eu, o meu esposo, meu querido esposo, pastor Sérgio, nós damos o exemplo. Graças a Deus, eu dou a Deus graças a isso, porque é bíblico isso. É preciso dar exemplo. Pastores precisam dar exemplo. Então eu dou graças a Deus que, antes de dizer para vocês que é preciso orar, a gente também ora. Antes de dizer que é preciso jejuar, se consagrar a Deus, meditar na palavra do Senhor Deus, para não ser confundido, para não ser enganado,
A gente também ora, a gente se consagra, a gente também medita na palavra do Senhor Deus, porque este é o mandamento para todo cristão. A Bíblia nos diz que o pastor precisa ser exemplo. Isso está em 1 Pedro 5, 1 Timóteo 5, 2 Timóteo 2, a carta ao Tiago, capítulo de número 3, e a Filipenses, capítulo de número 2. Estes locais da Bíblia vai nos dizer que todo pastor precisa ordenar, precisa ensinar, mas também praticar a sã doutrina. Precisa Glória a ser Deus. A Bíblia nos diz, e todos adoraram ao Senhor. Irmãos, aqui, verso de número 28, toda a assembleia prostrou-se em adoração. Todos adoravam ao Senhor. Não havia telespectador dentro do templo. O telespectador não participa do culto, não dá um glória, não dá um aleluia. Mas aqui, a Bíblia é bem clara em nos dizer que todos, irmãos, adoraram. A importância de eu e você sairmos da nossa casa para estarmos reunidos em nome do Senhor, isso é grandioso. E eu preciso ter na minha mente, eu preciso saber que, sendo cristã, eu preciso vir à igreja para adorar a Deus, para buscar a face do nosso Deus, para ser ministrada pela palavra, para ser ensinada pela palavra, para ser ensinada pela doutrina que é a palavra. Glória a Deus. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 18, verso de número 18, é Cristo Jesus aqui dizendo para os seus discípulos. Ele vai dizer, olha, tudo que a igreja fizer, tudo que a igreja ligar na terra ou desligar na terra, isso se dará o mesmo no céu. Glória Isso a é a Deus. importância de virmos à casa do Senhor com o seu propósito. Amém. O propósito de adorar a Deus. Glória a Deus. Após isso, o rei Ezequias, verso de número 30, ele vai ordenar que os levitas louvem agora, então, as palavras que Deus deu ao rei Davi e que deu também a Asaf. Aqui ele está se referindo aos salmos que o rei Davi escreveu e aos salmos que Asaf também escreveu. Ele pede para que os levitas agora louvem os salmos. E a reforma que o rei Ezequias propôs aqui é uma reforma muito simples. É uma reforma para a casa de Judá muito simples. Ele propõe que o povo de Deus na casa de Judá louve a palavra de Deus. Ele propõe que eles ofertem sacrifícios a Deus. Ele propõe que haja culto para Deus, que haja adoração para Deus. E no verso de número 30, apenas a parte B vai nos dizer, eles o louvaram com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Inclinaram suas cabeças e adoraram ao Glória a Senhor. Deus. No verso de número 35, apenas a parte B vai nos dizer, assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor, com oração, com louvor, com palavra e com ofertas de sacrifícios ao nosso Deus. Veja, irmãos, eles se proporam a fazer com legitimidade. Eles fizeram tudo com amor. É preciso fazer tudo na casa do Senhor com amor. Então, adorar ao Deus, dando glória, dando aleluia, eu preciso fazer isso com amor. Louvar a Deus, eu preciso fazer com amor. Abraçar o meu próximo, cumprimentar o meu próximo, eu preciso fazer tudo com legitimidade. Glória a Deus. Porque em Lucas, capítulo 10, verso de número 27, a Bíblia vai nos dizer, amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Aqui nos implica dizer que coração implica-nos a dizer que nós devemos ser por inteiros, irmãos, na presença do Senhor. Glória a Deus. A alma nos implica a dizer que é com mais caloroso afeto, tanto mentalmente, porque eu preciso saber, preciso adorar a Deus e saber que eu estou adorando ao nosso Deus. Então a alma também requer isso, entendimento. E força nos implica a dizer com sacrifícios ao Senhor. Deus, se você meditar na palavra do Senhor, Deus, irmãos, desde Gênesis e Apocalipse, vai nos mostrar que Deus ama a todos. Deus ama todo homem, toda mulher. A Bíblia também nos diz, desde Apocalipse,
de Gênesis até Apocalipse, que Deus se agrada daqueles que o temem. Glória a Então Deus Deus. ama todo mundo, Amém. mas não se agrada de todos. Deus se agrada daqueles que o temem. Porque quem teme ao Senhor guarda os seus princípios. Glória a Guarda Deus. os seus mandamentos. A Bíblia nos diz, depois da reforma do templo e o início dos cultos, que agora eles começaram a ter, e depois da celebração da Páscoa, que é uma data muito festiva para eles e muito importante no calendário de cultos deles, a Bíblia vai nos dizer que todos saem. Isso está ao decorrer do capítulo 30, do capítulo 31. Todos saem da festa da Páscoa e eles vão agora para as cidades. As cidades da época eram de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Essa eram as cidades que compunham toda Jerusalém. Então a Bíblia vai nos dizer que eles, depois da festa da Páscoa, eles saem então para fora do templo. Eles vão para a cidade. Agora que eles são restituídos, são reformados nos cultos a Deus, agora que eles tomaram a cada culto, agora que puderam festejar a festa da Páscoa, a Bíblia vai nos dizer que essa reforma não fica apenas dentro do templo, não fica apenas dentro de cada um. Eles decidem então ir adiante, ir fora do templo, fazer missão, isso é missão. E começam a reformar também as cidades, pois havia, irmãos, nesta época, muitos deuses, muitas estátuas de deuses que os antepassados fizeram e colocaram em cada cidade. Então eles vão sair do culto e vão para fora, vão para as cidades, a fim de destruir. A palavra vai nos dizer que eles destroem todos os ídolos da cidade. Então eles começam a reforma dentro de si, se consagrando a Deus. Eles começam a reforma limpando a casa do Senhor, fazendo toda a reforma de culto, de adoração a Deus, pondo tudo no lugar, e agora sim, eles vão fazer missão. E todo cristão precisa fazer missão. Glória a Deus. Nós precisamos fazer missão começando dentro de nós mesmos e depois dentro da nossa própria casa. É preciso fazer missão. Eu faço missão passando tudo o que Deus fala para mim através da palavra, que sendo ministrada todos os cultos, adiante. Porque eu preciso ser sábia, e aquele que é sábio, tudo que ele aprende, ele passa para frente. Glória a Deus. Então, missão também é assim, é passar o que você aprende dentro da casa do Senhor. É passar à frente tudo o que você ouve referente à palavra de Deus. Isso também é missão, isso também é ide. Pois a Bíblia vai nos dizer que Cristo diz: ide e pregai o Evangelho para toda criatura. Glória a Deus. Este é a função de todo cristão. Todo cristão precisa ter o ide de Deus em si. O ide de Deus não é apenas para a liderança. O ide de Deus é para todo o cristão. Então, ao vir à igreja, convide um amigo, convide um parente para estar contigo. Isso também é missão. Isso também é fazer o ide do Senhor. Pois, irmãos, breve Cristo virá. E a Bíblia vai nos dizer que ele virá resgatar aqueles que o esperou. E eu preciso esperar Deus em santidade. Quando eu medito na palavra do Senhor Deus, no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 13, verso de número 32, vai nos falar acerca do dia e da hora que Cristo virá. Está escrito assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho de Deus, que é Jesus o Cristo, senão somente o Pai. É por isso que eu preciso viver preparada. Eu preciso viver em santidade ao Senhor, pois Ele breve virá resgatar a sua santa. Glória a Deus. Quando você medita na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que em Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo da Bíblia, no verso de número 12 vai nos dizer, aqui é Cristo dizendo, ele vai dizer assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Meu Deus. E o que eu estou fazendo para o Evangelho de Cristo ser propagado neste século? O que eu e você estamos fazendo? Será que nós estamos sendo exemplo?
Será que eu e você estamos dando um bom exemplo de sermos santos na presença do Senhor? Estamos andando em santidade? Nós estamos pregando o Evangelho, dizendo ao nosso próximo, ao nosso parente, ao nosso vizinho, de que breve Cristo virá? Pois breve Cristo virá, irmãos. O mundo está clamando pela vinda de Deus. E quando eu digo mundo, eu digo também a natureza, eu digo também a igreja de Cristo Jesus. Pois há muitos que estão orando e pedindo a misericórdia do Senhor. E eu e você, como cristão, nós precisamos saber, ter a ciência, ter a inteligência, melhor, a consciência de que breve Cristo virá, irmãos. Glória a Deus. Nós não podemos brincar, porque Cristo virá resgatar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. O Cordeiro é Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que ele virá resgatar uma igreja santa. E eu e você possamos estar firmes na presença do Senhor. Eu vou louvar uma canção, ainda ali tem tempo, então eu vou louvar a Deus uma canção dizendo que breve Cristo virá. E eu e você precisamos estar preparados, irmãos. Aleluia. Precisamos estar atentos, pois a trombeta do Senhor, ela Deus fiel. graças eu te dou, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Santo Deus. Glória Se a você Deus. souber, pode louvar juntamente comigo. Glória. Santo Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Santo e Deus. eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Santo é o teu nome. Sim, já vem chegando o dia, eu sei, em que meu Jesus a este mundo vai voltar. Eu quero também, Glória a Deus. junto com os remidos do Rei, Aleluia, Jesus. no céu de luz, desfrutar. Aleluia, Deus. E nunca mais chorar, pois ali pranto ou dor não haverá. Glória, glória a Deus. Nunca mais sofrer. A tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Vou orar e me preparar para anunciar. Jesus vai voltar, apressar. Aí dá um lar, esperar. O dia chegar, eu não sei. Mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Dia não sei em que virá a terra o Rei, daqui o seu povo retirar. Não sei, mas todos vão ver.